Falando em voar, vamos ver se agora a gente consegue esse contato com o Marcelo Nonato para a gente falar a respeito dos drones que estão tomando conta dos céus, não só das capitais, mas também de todo o Brasil. Marcelo, que é engenheiro do Instituto de Engenharia de São Paulo, obrigado pela sua participação, pela sua persistência. Acho que agora vai, hein, Marcelo? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Ouvindo bem e te Ó, vendo então bem. também eu agradeço pela paciência de vocês também, né? Nessa luta de, às vezes, essas questões de tecnologia da informação pregam a peça na gente, né? É verdade. Ninguém melhor do Mas que tô você, aí, tô à inclusive, para falar. disposição aí. Ninguém melhor do que você para falar a respeito disso, inclusive, né? A respeito dessa coisa de Eu tecnologia, não né? sou assim o maior especialista, né? Não sou um técnico, mas sou uma pessoa que na minha vida profissional eu usufruo desses equipamentos maravilhosos. Não, com certeza. Bom, primeiro, então, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu queria que você falasse dos drones, né? Primeiro, conceituar o drone, porque é um equipamento que a gente pode dizer que é relativamente novo, mas que, enfim, já está tomando conta de vários setores, né? Quando a gente pensa hoje em fotografia, quando a gente pensa em imagem, quando a gente pensa, enfim, em segurança, enfim, tem uma série de utilidades, né? O drone. Eu queria que você contasse um pouquinho da história para a gente. Desde quando existem os drones? Como é que surgiu essa tecnologia? Olha, conceituar, né, o drone, esse modelo que aparece aí, né, é um dos tipos de modelo, né, que a gente chama de são os drones móveis, né, com hélice, que funcionam com o mesmo princípio de um helicóptero. Mas o drone, ele é uma definição para todo tipo de equipamento que pode ser operado remotamente ou até de maneira autônoma, sem precisar ter alguém operando, né? E aí ele tem várias aplicações, né, como o Roberto Quirino bem já mencionou, e na engenharia, que é a minha especialização, ele vem sendo usado há relativamente pouco tempo. Na verdade, a engenharia usava, ainda usa um pouco, né, helicópteros tripulados, obviamente, para Uhum. fazer uma série de levantamentos. O helicóptero foi bastante utilizado, só que gradativamente essas aplicações vêm sendo substituídas por esses equipamentos maravilhosos, né, que além deles serem bastante práticos e fáceis de operar, eles são bem mais em conta, né, para ser utilizado. A gente costuma usar o termo que o drone vem democratizando os usos, né, e os diversos usos dentro da engenharia, mas ele tem assim aplicações em diversos segmentos da sociedade, né? É usado na agricultura, é usado na defesa, é usado e tem projeções de uso até em comércio, tem várias aplicações, né? Mas é coisa assim de 10 anos para cá, né, que esses equipamentos passaram a se tornar viáveis aí para o público em geral, seja para como um entretenimento ou para uso profissional. E a gente tem drone, levando em consideração isso, assim, para todas as utilidades e para todos os preços também, né, Marcelo? A gente tem uma série de modelos diferentes, com mais ou menos tecnologia, com mais ou menos possibilidades também, né? É, o, as normas de drone dividem os drones em três categorias, né, de acordo com o seu peso. Uhum, Então, a primeira categoria vai até 250 gramas, que são em geral aqueles drones que são utilizados para entretenimento mesmo, né, como um brinquedo, uhum, praticamente. Aí depois, a segunda categoria vai até 25 quilos, onde se encontra aí a maior parte dos equipamentos que são utilizados nas diversas aplicações que a gente conhece, né? A gente até está acostumado a usar o drone, associar a esse drone, né, que aparece aí, que é o é, drone de hélices, né, mas nós temos um drone que também é muito utilizado no setor da agricultura e da engenharia, que é um aviãozinho mesmo. uhum. Talvez é menos conhecido, porque o uso é mais restrito, tem mais restrições, né, para ser utilizado. E esse equipamento também se entra, enquadra nessa segunda categoria. E tem uma terceira categoria que são os drones de maior porte, que aí já tem uso muito restrito, a gente já não vê. Né? São aplicações quando você tem necessidade realmente de transportar, né, objetos. Esses maiores são mais para transportar objetos, eles precisam ter uma bateria de maior duração. Né? Inclusive até na engenharia tem aplicação desses drones de maior porte
por exemplo, para fazer uma linha de transmissão, eu posso usar um drone para ajudar a lançar os cabos, né? Às vezes lugares inacessíveis. Tem vários tipos de drone aí e o preço, em geral, é mais acessível hoje em dia. O drone eu não considero um equipamento caro, tá? O que é caro, às vezes, é o que você acopla nele. Né? Você pode ter um drone que vale R$ 4.000 e acoplar nele um dispositivo, um sensor que custa acima de R$ 100.000. E a gente vê muito isso. Né? É toda uma ciência que você precisa ter aí para saber qual é o melhor tipo de equipamento para você utilizar. É verdade. E são equipamentos seguros, Marcelo, do ponto de vista de operação, por exemplo? A gente vê os drones voando por cima das nossas cabeças, assim, esse negócio não vai cair na minha cabeça aqui. São seguros os drones? Olha, o drone, ele é um equipamento que tem alguns cuidados, né, que você precisa ter. Dependendo do equipamento, obviamente. Esse modelo de equipamento que está sendo apresentado, né, que é o mais comum, né? Phantom, para uso profissional um modelo similar a esse, são os mais utilizados. Esses equipamentos ele tem uma autonomia de bateria que varia no máximo até 20 minutos. Né? A pessoa que está operando esse equipamento, ele precisa ter uma certa, até inclusive treinamento, existe habilitação para você operar esses equipamentos. Né? As normas exigem que seja operado, inclusive, por uma pessoa maior de idade, né? Não pode ser feito. Existe uma habilitação específica para piloto, né? Essa habilitação é concedida pela ANAC, ela não é necessariamente obrigatória. Você pode comprar um drone e utilizar ele sem ter essa habilitação, mas para uso profissional, onde você vai sobrevoar áreas povoadas, é necessário ter uma autorização especial. E uma curiosidade é assim, o drone ele pode realmente causar um acidente e ferir uma pessoa, obviamente, sem intenção, né? Mas quando você compra um drone, a lei exige que você registre o drone no seu nome. Tá? Existe uma lei, uma norma, né, que exige isso. Então, quando você registra o drone no seu nome, se você sair voando com o drone por aí, esse drone causar um acidente, você é rastreado, tá? Então, o drone não é anônimo. Tudo bem que pode ser até que alguém consiga craquear, né, quebrar essa segurança, mas hoje os drones dessa natureza eles precisam ser registrados. E quem está operando precisa ter destreza para realmente não causar um acidente. Ia te perguntar exatamente isso, né, a respeito da regulamentação. Até muito pouco tempo não existia nenhuma regulamentação para uso de drones. Hoje, então, nós já temos pelo menos um início, vamos dizer assim, de regulamentação para os equipamentos. Já se fala desse assunto há muito tempo, tá? De regulamentação. Eu me lembro de ter participado de eventos, né, onde se discutia o envolvimento da ANAC, da Anatel, do DICEA, né, da parte de tráfego aéreo, né, as Forças Armadas também se posicionando, né, sobre o que precisa ser feito para autorizar o equipamento desse a voar. Né. Hoje até já é pacificado isso, eu diria. Apesar de não estar coberta todas as possibilidades, essa questão de regulamentação já é pacificada. Existem empresas profissionais, né, no uso de drone, especialmente na engenharia, que conhecem todo o protocolo e todos os cuidados necessários. O principal ponto que gera preocupação de todas essas agências, né, desses órgãos reguladores, é a questão de ter algum problema com o tráfego aéreo. Né? Um drone que nem esse, um Phantom, ele consegue voar a uma altura de 120 metros, que é a altura que, se você estiver numa área, por exemplo, de aproximação de um aeroporto, pode ocorrer um acidente, sem dúvida nenhuma. Tanto é que, dependendo da proximidade que você tiver dessas regiões, você precisa voar numa altura limitada, normalmente a 40 metros. Para você voar acima dessa altura, você tem que estar a pelo menos 9 quilômetros de uma via de aproximação aérea, por exemplo. Isso é o que diz os regulamentos. E os equipamentos, eles possuem dispositivos que identificam a localização que o drone está e realmente bloqueiam fora das áreas autorizadas, né? Se for um drone regular, né? Digamos assim. Funciona bem. Então, a lei hoje está pacificada. Não há, hoje eu não diria que há assim dificuldade de se usar o drone. Porém, obviamente, existem aí
planos, né, futuros de uso que vão exigir leis complementares. Mas hoje eu, por exemplo, eu contrato demais, né, esse tipo de serviço e dificilmente as empresas têm alguma dificuldade em função de alguma restrição legal. Tá certo. E Marcelo, como é que você vê o futuro dos drones? Quer dizer, a gente já vê algumas experiências, inclusive, de entrega de mercadorias com drone, enfim, tem uma série de experiências sendo feitas, né, com esse equipamento. Você acha que como é que esse equipamento vai evoluir daqui para frente? A principal limitação que eu vejo hoje é a autonomia de bateria, né? Os drones maiores conseguem ficar, né, suspensos, voando por mais de 40 minutos. Esses drones menores, eles têm, como eu já comentei, uma autonomia máxima de 20 minutos. Esse é um ponto que as baterias mais modernas vão resolver. A partir do momento que você conseguir ter um drone, né, que consegue ir a uma grande distância e voltar, aí ele vai viabilizar alguns serviços que estão sendo prometidos aí, por exemplo, serviços de entrega, né, entregas de pacotes pequenos. Um drone maior, a TEG já consegue fazer isso e já existem em outros países empresas que operam isso. Eu até li recentemente que uma dessas empresas que faz distribuição de alimentos estava fazendo alguns pilotos, né, que fazem venda de alimento pelo aplicativo, e já estava fazendo alguns pilotos, só que o drone ele ia até um heliponto, ele não descia ali até o portão, né, da casa, do apartamento ou da casa para entregar o alimento, mas ele tinha um ponto ali, um heliponto, que permitiria você levar, sem enfrentar o trânsito, algum objeto ou até um alimento, né. Isso foi o teste que foi feito, mas uma coisa é certeza, eu diria assim, duas tendências. A primeira tendência é a autonomia aumentar bastante, viabilizando outros usos, e ele se tornar cada vez mais popular. As aplicações são muitas, né? A gente ouve sempre dizer aí de novidades. Eu dei até alguns exemplos aí de aplicação, mas para esse negócio de transporte, né, de apoio logístico, ele é um sério candidato aí, a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Com toda certeza. Já caminhando para o fim aqui, Marcelo, quais as dicas que você poderia dar para quem quer usar um drone ou para quem quer contratar um drone? Quais seriam os cuidados necessários? Quais seriam as dicas técnicas aí que a gente poderia ter? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me restringir, né, às aplicações em engenharia, que é onde eu tenho maior especialização. Tá? Em engenharia, a gente depende, né, de ter um uso que me leve a adquirir informações de alta precisão. Então, como eu falei, você precisa conhecer exatamente o tipo de precisão que você vai precisar. Aí existem empresas especializadas em fazer levantamentos aerofotogramétricos, né, que é o termo que a gente usa em engenharia, de alta precisão. Não é qualquer empresa hoje. Por exemplo, uma empresa que atende o agronegócio, ela tem dificuldade de atender na engenharia. O procedimento, né? Porque o voo, quando você usa o drone na engenharia, você não fica lá operando ele. Ele voa autonomamente, né? Ele voa sozinho. Você carrega nele a rota que ele vai fazer, aí ele faz um zigue-zague, fotografa tudo e te devolve essa informação com uma precisão que depois você consegue gerar projetos de alta precisão. Então essas empresas, elas sabem fazer isso e aí elas garantem essa entrega. E você tem que especificar para ela aonde vai ser a cobertura. Dependendo do lugar aonde você vai fazer a cobertura, você precisa de uma autorização. Vamos supor, eu vou fazer, recentemente, a gente fez um levantamento ali na região da Billings, em função da implantação de uma rede, né, uma rede de saneamento lá. A gente precisou da autorização da Sabesp, obviamente. Não dá para pegar a autorização de todos os moradores, né? Em alguns casos até você precisa de autorização do dono da propriedade para voar. Obviamente, eu estou falando assim, você é uma empresa de engenharia, você trabalha atendendo todos os requisitos legais. Agora, uma pessoa qualquer consegue pegar o drone e voar em qualquer lugar. Por lazer, por entretenimento, você consegue voar. Mas se você vai contratar um serviço profissional, tem que ter todos esses cuidados. Você tem que saber para que você vai usar, que tipo de implemento você vai colocar, né, para poder fazer o seu levantamento. Você tem que ter a rota definida. Você precisa que sejam providenciadas autorizações, não só as autorizações de ANAC, de CEA, Anatel. Você precisa da autorização também do proprietário da região ou da concessionária que cuida daquela região.
Tá? Então tem aí uma série de cuidados necessários para você assegurar que o seu produto final atendeu os requisitos legais e também fica algo de boa qualidade que você consiga aproveitar. Com toda certeza. E algumas dessas dicas valem para outras aplicações também, com toda certeza. Marcelo Nonato, engenheiro da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais do Instituto de Engenharia, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Marcelo, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo aí sobre essa tecnologia, né, sobre o drone, que está cada vez mais presente nos céus de todas as cidades, né? A gente vai para os parques, por exemplo, hoje, a gente olha para cima, vê um monte de drone voando, o pessoal tirando foto, fazendo filmagem, enfim. E é uma tecnologia que promete realmente se popularizar cada vez mais. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua participação com a gente aqui hoje. Ótimo. Obrigado, Roberto. Fico à disposição. Pode me chamar quando precisar.